Mãe desesperada pede ajuda para seu filho. Homem de 31 anos sofre com problemas de obesidade. Vitória na Justiça. Prefeitura ganhou ação que durou 30 anos. Indenização milionária terá boa parte do valor destinado para honrar compromissos com fornecedores. Política. Congresso Nacional analisa a denúncia contra o presidente Michel Temer. Crise financeira faz com que brasileiros mudem seus hábitos durante compras. E no esporte, Tigre segue se preparando para o difícil duelo diante do Internacional em Porto Alegre. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 6 de julho de 2017. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Uma mãe moradora do bairro Pinheirinho está desesperada. A cidadã teme pela saúde do seu filho, que sofre com um grave problema de obesidade. A reportagem é da jornalista Morgana Salvador. Esse é Thales, que tem apenas 31 anos e hoje pesa 210 quilos. Ele foi diagnosticado com obesidade grau 3. Diante desse problema de saúde, o emocional e o físico do jovem estão abalados. Bom, eu na verdade já nem de casa saio mais, né? Já nem saio mais porque não dá para ir no mercado, não dá para ir num restaurante, nada disso, porque é complicado, o peso não deixa, é muita dor, eu sinto muita dor nas costas, muita dor nas pernas. Então eu já tento mais nem sair de casa, né? Tento ficar mais em casa para não tá passando nem vergonha, né? Com isso tudo. A mãe, vendo essa situação do filho, sofre, já que ele não pode se locomover. E ela também tem problemas de saúde. A vida financeira deles é um caso delicado. O dia a dia tá bem complicado, né? Mas a gente com muita fé, a fé que eu tenho em Deus, ela é maior que tudo. E eu vou vencendo as barreiras. Eu pediria um apelo do coração. Se alguém tiver ouvido essa reportagem, ajude meu filho. Nós precisamos de ajuda. No momento, sem palavras, só agradecendo a presença de vocês na minha casa, que eu tenho certeza que Deus que mandou vocês aqui. Ele já está desempregado há 9 meses e conseguir um emprego com esse problema de saúde se torna ainda mais difícil. A gente tenta e eles não ajudam, né? Então, alego por causa do meu peso, alego que não tenho condições de trabalhar. E a gente vai tentando levar do jeito que pode, né? Por causa que diz que eu sou muito gordo, e aí a gente tenta. E é toda a vida negando, né? Toda a vida dizendo que não. Hoje, a solução para o teu problema seria uma redução de estômago. Seria uma redução, né? Para mim poder voltar a ter uma vida normal, uma vida ativa, né? Porque com o peso que eu tô, eu já não consigo mais caminhar, não consigo mais me movimentar direito, né? E tá ficando cada vez mais complicado, né? E quem puder contribuir com qualquer quantia para ajudar essa família pode realizar através do Banco Bradesco, agência 2170, conta corrente 4968, dígito 9, em nome de Maria Aparecida Maier. Uma ação da Prefeitura de Criciúma, impetrada há 30 anos pelo então prefeito José Augusto Ilse, teve um final feliz, pelo menos para o governo da cidade. A Justiça condenou a Receita Federal a indenizar o município pelo não repasse do I1, o Imposto Único sobre Minerais. Diante de tantos problemas na economia, o município de Criciúma teve uma notícia que vai contribuir para colocar as contas do Executivo em dia. Um processo que corria na Justiça há anos teve parecer positivo para a Prefeitura em última instância. Esse valor é originário do Imposto Único sobre Minerais, que a União então cobrou das mineradoras de carvão, e como o dano é no solo municipal, esse valor então foi reivindicado pelo município junto à União,
em 1987, 88, e que foi girando, né, até todos os recursos serem julgados. Agora então saiu a sentença e aí o pagamento do precatório que estava previsto para até dezembro, muito bom, veio antes, veio agora em julho. E já está sendo estudado nesse momento onde devem ser investidos mais de 25 milhões de reais. O prefeito estava em Brasília ontem, né? Nós trocamos algumas palavras no seguinte sentido: em torno de 20%, que dá 5 a 6 milhões, nós queremos pagar alguns fornecedores que estão aguardando ainda o pagamento relativo às dívidas que nós recebemos de restos a pagar, e nós vamos fazer isso, vamos pagar alguns fornecedores, o restante será investido de forma a dar uma remuneração, e com essa remuneração o prefeito investir em estradas, em vias, em asfaltamento de vias, em melhorias para a cidade. Agora o objetivo é deixar as contas no azul para que o executivo possa começar a investir na cidade. Nós estamos buscando então para o primeiro semestre, até antes do final do primeiro semestre do ano que vem, estarmos realmente no azul, e aí a prefeitura ter condições de fazer os investimentos devidos que a sociedade merece. A seguir, crise financeira faz com que brasileiros mudem os seus hábitos durante as compras. Deputados membros da Comissão de Constituição e Justiça debateram sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer, que tem como base a delação da JBS e as gravações feitas pelo empresário Joesley Batista. Confira. O debate sobre a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer dominou a pauta desta terça-feira em Brasília. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados analisa a denúncia que tem como base a delação da JBS e as gravações feitas pelo empresário Joesley Batista. Eu quero destacar a falta de cuidado da Procuradoria-Geral da República em não pedir perícia neste auto, e do ministro do STF, relator, em aceitar, avançar, seguir adiante, sem também fazer esse pedido. A denúncia é extremamente contundente, ela tem detalhes, não há como a Câmara dos Deputados, não é razoável, não é correto a Câmara dos Deputados arquivar essa denúncia. O presidente Michel Temer se diz inocente e afirma que a denúncia é baseada em ilações. A Constituição Federal determina que, para ser autorizada a abertura da investigação contra um presidente da República, são necessários os votos de 342 deputados, ou seja, 2/3 dos membros da Casa. Caso contrário, o Supremo não pode dar continuidade ao processo. E em tempos de dinheiro curto e altas taxas de desemprego, o brasileiro passou a racionalizar as compras e também a substituir alguns produtos por similares mais baratos ou até mesmo por outras categorias. Uma pesquisa mostrou que, além de ir menos ao supermercado, por exemplo, o consumidor também diminuiu os gastos. A reportagem é da jornalista Carolina Lorenzetti. A Cláudia sabe o esforço que é abastecer a despensa da casa. Ela só compra o necessário. O desperdício fica lá fora. Além do meu marido ter ficado desempregado agora em dezembro, tudo está muito caro, né? Tudo está muito caro. A gente gostava muito também de viajar, a gente sempre ia viajar. Em julho, por exemplo, agora nas férias, eu sempre ia viajar com meus filhos. Esse ano nós não vamos. Essa tendência de gastar menos no supermercado não é uma exclusividade da Cláudia. Muito pelo contrário. Uma pesquisa mostrou que os brasileiros estão comprando menos ou diminuindo a frequência com que vão às compras. As marcas preferidas também mudaram. E o tradicional carrinho deu lugar a uma outra versão, mais compacta. Vejo marcas, até a questão da embalagem também, às vezes uma embalagem de tipo caixa de papel
custa mais do que a embalagem plástica, eu vejo isso também, levo em conta. Mesmo assim, não está conseguindo fazer diferença na hora de passar no caixa? Pouca, bem pouca. Ah, eu pesquiso. Aí, onde que é mais barato, eu vou comprar. Porque como eu sou aposentada, a gente tem mais tempo, né? Então a gente fica pesquisando. O brasileiro está usando uma técnica de economia caseira chamada até que a morte nos separe. As lâminas de barbear que o digam. O consumidor usa por mais tempo antes de jogar fora. Já os iogurtes e as fraldas descartáveis perderam espaço na lista de compras. E os especialistas garantem, ir ao mercado uma vez por mês também é um jeito de economizar. O Aldemir jura que vale a pena. Você deixa para comprar tudo de uma vez? Tudo de uma vez só que economiza mais, né? Acaba economizando mais e eu acho melhor. Faz lista? Não, faço não, vem de cabeça mesmo. Não tem assim prioridade não. A pesquisa da Kantar World Panel mostrou que o consumidor descobriu as melhores maneiras de poupar dinheiro. Este educador financeiro diz que as mudanças dão resultado. Quando você vai uma vez por semana ao ponto de venda, você está exposto uma vez por semana à compra por impulso. Tá? Quando você vai uma vez por mês no supermercado, você está exposto somente uma vez por mês. Então, mesmo que você gaste mais em uma única oportunidade, vai ser menos do que a soma das 4. Mas esta moeda também tem um lado B. No estudo feito em 11 mil lares brasileiros entre abril de 2016 e março deste ano, foi constatado que aumentou o consumo de produtos como chás líquidos, cappuccinos solúveis e molhos para salada. Sinal de que a classe mais endinheirada está reagindo. Os pobres são os primeiros a perder o emprego, são os primeiros a perder consumo e são os últimos a voltar para a cadeia, infelizmente é assim, e isso por uma questão muito mais voltada à educação, que ainda não é bem distribuída no Brasil. Muito mais do que a distribuição de renda, a distribuição de educação não é boa no Brasil. Mesmo que a situação melhore na casa da Cláudia, ela diz que vai continuar economizando nas compras. Ou melhor, vai pelo menos tentar. Eu sempre fui controlada. Mas a gente, devido à necessidade, aprende a se controlar mais ainda, apertar mais ainda. Então, tem muita coisa que eu não vejo mais necessidade de comprar aquela que era o melhor. Mas a gente pode dar uma mescladinha, né? Faz falta também. Faz falta. Tem coisa que eu não consegui mudar. A seguir, Tigre segue se preparando para o difícil duelo diante do Internacional em Porto Alegre. Bom, e o Tigre continua se preparando para o próximo desafio na Série B. Sábado, o Carvoeiro vai encarar o Internacional na cidade de Porto Alegre. Foi uma semana intensa de treinamentos. Afinal de contas, neste sábado, o Criciúma estará diante do seu maior desafio fora de casa nesta Série B. Diante de um Internacional em crise, o tricolor tentará se aproximar ainda mais do G4. Dos jogos mais difíceis, sim, né? Por se tratar do Internacional, um grande adversário, um clube, né, que tem uma história aí indiscutível no futebol, né? Então a gente tem que ter muita atenção, muito respeito, né? Saber que nós podemos chegar lá, fazer um grande jogo, mas com muito respeito e muita cautela, né? Errar muito pouco, porque qualquer erro, qualquer brecha que a gente dá, a gente sabe que eles têm jogadores de muita qualidade, que com uma chance ou outra já não desperdiçam, já pode fazer o gol, né? Então ter muita atenção, muito respeito. A convicção que um bom resultado poderá ser alcançado de fato existe. Porém, a palavra de ordem ainda é cautela. Neste treinamento realizado na quinta-feira, foram permitidos apenas imagens do aquecimento. Prova que o Tigre ainda pisa em ovos para não cair no oba-oba da torcida. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, né? A gente vem aí de 6 jogos sem perder. Então tem que ter um equilíbrio, você tem que saber que o seu momento é bom, você vem fazendo um bom trabalho sim, nós melhoramos, né, depois de um começo muito difícil,
mas ainda não tem nada ganho, um campeonato muito longo, como você falou, a gente está muito perto do G4, mas também muito perto do Z4, então é realmente continuar trabalhando jogo a jogo, pensar a estratégia que deve ser feita em cada jogo para a gente continuar somando os pontos necessários, né? E para conseguir um bom resultado em Porto Alegre, será preciso muita inteligência, já que o Inter tem o melhor elenco desta Série B. Independente se é o Inter, independente se é um time que está na parte de cima ou na parte de baixo da tabela, você sempre tem que estar focado e preparado como se fosse jogar e encarar como uma final todos os jogos, porque a gente sabe que às vezes você perde muitos pontos contra equipes que são consideradas menores, né? E aí faz toda a diferença esses pontos lá na frente. Então, não só o Inter, mas a gente já enfrentou outras equipes que têm jogadores de qualidade também. Então, a preparação sempre é para que você não seja surpreendido. E jogar com inteligência requer, inclusive, explorar o nervosismo do adversário, que, em virtude da má fase, vem sendo pressionado pela torcida. Em determinado momento, quando sente que a equipe não está tão bem, existe uma pressão normal, né? Elas querem o resultado, querem que o time jogue bem e tal. Então, eu acho que assim, nós temos que chegar lá, procurar fazer o nosso jogo, procurar esquecer todo o lado externo, porque eles têm uma equipe de qualidade e são jogadores acostumados a esquecer, né, a torcida. São jogadores acostumados a, no momento bom, automático, né, a torcida vai vir do seu lado, mas são jogadores acostumados a, também no momento difícil, saber que só depende deles, né, para que as coisas aconteçam. Então, eu acho que a gente tem que concentrar no jogo, esquecer todo o lado externo, toda a cobrança que possa vir, também o incentivo que possa vir da torcida deles e pensar no nosso trabalho, no que nós temos que fazer lá. Assim, eu acredito que a gente vai conseguir fazer um bom jogo, desempenhar um bom papel e sair de lá com o resultado que a gente espera. E o Informe em Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.